arriscando. Se entrar no avião, se a pessoa tiver o visto válido no passaporte, porque normalmente é assim, para quem tem visto, para quem já viajou, já veio para os Estados Unidos, quem tem visto, ali no portão de embarque do Brasil, de qualquer cidade em que você esteja embarcando para vir para os Estados Unidos, a empresa aérea, ela confere se você tem um visto válido. Se você não tem visto válido, ali mesmo o atendente ali, na hora do embarque ou na hora do check-in até fala, não, você não tem visto, então você não pode embarcar. Mas, se essa pessoa tem um visto válido no passaporte, ela vai embarcar, porque a companhia aérea não tem autonomia, não tem acesso ao sistema de imigração. Ela só confere o visto ali físico, ao vivo, olhando. E aí vão ter que arriscar, entra no avião, quando chegar aqui e estiver passando pela imigração, o atendente vai falar, aqui no computador o senhor teve o visto cancelado, vai ter que voltar. Lula e Janja têm visto negado no ZEUA. Trump não perdoa. Meus amigos, a notícia que corre nos bastidores internacionais caiu como uma bomba. Lula e Janja tiveram o visto negado pelos Estados Unidos. E a razão é clara. As ações do atual governo, somadas ao alinhamento com regimes autoritários e à perseguição política no Brasil, custaram caro. O recado da América foi direto. Aqui não há espaço para quem ameaça a liberdade. E aí, como é que faz? Arrisca? Vem para a reunião da ONU? Enfim, vai ser interessante. Agora, os Estados Unidos, Paula, eles estão fazendo uma limpa geral nos vistos. Não é só o Brasil que entrou nessa lista, não. Muita gente do Irã, do Zimbábue, muita gente não vai mais poder colocar os pés aqui nos Estados Unidos. E não custa lembrar que o visto para entrar aqui é um privilégio, não é um direito, como muitos falam, é um privilégio. Nessa mesma entrevista que o secretário de Estado Marco Rubio deu, que ele falou do Brasil, postei de madrugada, falei, vamos ver se o pessoal no Brasil está acordado, porque aqui as coisas estavam acontecendo, postei no X de madrugada. Nessa mesma entrevista, ele que estava em Israel, então, ou seja, está num fuso bem à frente, inclusive, do Brasil, ele disse também que em relação aos vistos, sejam eles cancelados por motivos diplomáticos, políticos, econômicos também, ou por tudo isso que está acontecendo com a morte do Charlie Kirk, as pessoas, médicos, neurocientistas fazendo chacota com a morte do ativista conservador, ele disse que simplesmente você não é bem-vindo aqui. Se você não gosta, ele disse, se você não gosta do estilo de vida dos Estados Unidos, do que nós defendemos, dos princípios basilares, dos pilares da nossa nação, da liberdade, você não é bem-vindo e você simplesmente não tem que estar aqui. Rapidamente, Paula, só uma notícia de algumas semanas. Mais de 3 mil vistos de estudantes que estão atualmente nas universidades aqui nos Estados Unidos e que por algum motivo defenderam o Hamas ou incitaram a violência nas universidades, esses também já não estão mais aqui e não voltam tão cedo. Essa turma da... Augusto Nunes, deixa eu só fazer uma correção aqui, rapidamente, que me chamaram a atenção. Eu falei que o Lula estaria em Nova York para participar da cúpula do clima. Tinha falado cúpula do crime, então faço a correção pública aqui. Olha, Paula, não deixa de ser, não, né? É a cúpula do crime num setor... Indiscutivelmente né? Foi uma... Será? É por isso que você fala... A Ana nem corrigiu, ela seguiu no comentário direto ali. Ana, você não acha que se devia recomendar... Porque parece verdade. Hein, Ana, você não acha que se devia recomendar a esse pessoal que vai na comitiva que leve uma bagagem de mão só? Não é bom tomar esse cuidado preventivo?
É, só uma mochilinha, porque pelo Vamos que descobrir lá, né? o secretário de Estado aqui, o Marco Rubio, está empenhado em não deixar ninguém que odeia a América, que é o caso de todo esse governo do Lula, pisar aqui. É porque é um negócio engraçado, né? Eles querem viver nos Estados Unidos, eles querem estar lá, eles querem visitar. E ontem, uma pessoa me chamou a atenção para isso aí. Realmente você não tem ninguém que vá para Cuba. Como repetem muitos, vai para Cuba, vai para Cuba, ficou uma coisa muito... perdeu o peso. Mas pensa bem, ninguém vai passar férias lá, ninguém quer visitar Cuba, ninguém nada. Não aparece um petista como turista em Cuba. Fica lá um mês, aproveita. A Venezuela também é Caribe ali. Também, não querem mais conhecer o Caribe. E os Estados Unidos, eles adoram passear por Nova York. Né? Porque alguns ficam confinados aí naquela área da ONU, né, Ana? Tem gente que pode ir ficar lá. Fica lá, tem uma vista bonita da cidade, mas não vai mais passear pela Quinta Avenida. Pronto. Não, só para lembrar uma coisa, a Ana já tinha feito menção a isso ontem, visto é uma concessão que o país dá a você, não é direito de nada. Com relação, porque o prédio principal das Nações Unidas fica na cidade de Nova York, há um acordo com o governo americano para conceder os vistos todos. Mas quem, por exemplo, faz essa segurança dos chefes de Estado, isso recai sobre o trabalho, obviamente, do FBI, da Polícia Federal Americana, e o próprio Serviço Secreto também atua nisso, porque o próprio presidente americano está lá, a Polícia de Nova York, e claro, há interesses americanos ali, essas pessoas estão lá para tudo, mas vamos lá. Eu vejo com muita frequência nas redes sociais, mas eu tenho direito. Não, ninguém tem direito a visto de lugar nenhum. Você só tem direito garantido a voltar para o seu país. O seu país não pode negar a sua entrada. O único lugar que não pode negar que você volte é o seu país. Todos os outros fazem concessão. O Brasil também concede visto ou não, libera o visto ou não. Isso é uma prerrogativa de cada país. Não ache que é direito garantido. Não existe direito garantido em visto, não. É uma concessão, meramente. Perdoar o que fizeram com Bolsonaro e com os milhões de brasileiros que acreditam na democracia verdadeira. Trump entende que a perseguição política não é apenas um problema interno do Brasil, mas uma ameaça à liberdade no continente inteiro. Esse episódio mostra que a narrativa de Lula e Janja não cola mais lá fora. A Ana, que dedicou a vida, mais de 40 anos ao serviço público a combater o crime organizado e foi brutalmente executado na noite de ontem. E essa declaração do Lewandowski diante de um cenário tão grave, como esse, mostra o absoluto despreparo. A verdade é essa, o despreparo deste governo como um todo. Absolutamente cada página, cada pessoa, cada oficial, cada político, são todos imensamente despreparados para os seus cargos, para as suas funções. É triste porque o Brasil, por mais que nós tenhamos todos os nossos problemas, a Constituição tem falhas, o Congresso, o mínimo que a gente espera das pessoas que estejam desempenhando algum cargo público nesse sentido de segurança e proteção à população, você espera preparação. Olha a diferença das duas entrevistas, do Derrite e do Lewandowski, que até hoje é um eterno ministro do Lula e que vai ficar passando ali de carguinho para carguinho, porque o PT, a proliferação é essa, a gente vai ficar aqui se retroalimentando o tempo todo para que nós continuemos na manutenção do poder. E é uma grande falácia isso, essa coisa da proliferação das armas. Uma coisa que vocês estavam falando, a questão não é prender apenas, que também é um problema no Brasil, mas é soltar. Há 2 semanas nós tivemos aqui nos Estados Unidos, as imagens rodaram o mundo também, da refugiada ucraniana
que foi morta a facadas num metrô por um sujeito que havia sido preso e libertado 14 vezes por crimes inacreditáveis. Então, essa coisa de proliferação de armas, o que mata são as pessoas, é o mal, são os criminosos, aqueles que têm que prender e continuar presos. Não dá mais. A sociedade, nem a sociedade americana está aguentando esse nível de ativismo. É o judiciário como um todo no Brasil, né? Não vou colocar de uma maneira geral, porque existem bons juízes no Brasil, principalmente nas primeiras, né, nas instâncias inferiores, que levam a lei a sério, mas não dá. Essa eterna forma de enxugar gelo. A polícia faz o seu dever, a polícia prende, daqui a pouco solta, e aí começam todos aqueles discursos de desencarceramento em massa, proliferação das armas, enfim. É uma agenda. Tudo isso faz parte de uma agenda woke, de uma agenda cultural, que mina implodir os pilares preciosos de qualquer sociedade saudável. E é isso que eles querem no Brasil com esse tipo de discurso. E se fossem mortos os bandidos, aí entraria em cena a imprensa para falar de outra matança de jovens, suspeitos, rapazes. É isso aí. Eles podem contar com a complacência de parte da mídia nacional, mas no cenário internacional, a realidade se impõe. Governos que flertam com ditaduras e sufocam a oposição não são bem-vindos. O impacto disso é imenso. O Brasil se vê exposto, isolado, e Lula sente na pele que o tempo da impunidade global acabou. As portas estão se fechando, e a pressão só aumenta. Brasil se vê exposto, isolado, e Lula sente na pele que o tempo da impunidade global acabou. As portas estão se fechando, e a pressão só aumenta. Frase de impacto final. Quando até os Estados Unidos dizem não, é porque a máscara caiu. Lula e Janja podem enganar aqui dentro, mas lá fora a verdade fala mais alto, e Trump não perdoa. Um deputado, me permita, Paulo, rapidamente, um deputado da oposição me disse que o governo, isso é público, né? O governo entrou com 3 bilhões e 200 milhões de emendas. O Lula tentando manipular o Congresso. Agora, se o Centrão ceder a isso, aí passa um atestado de estupidez, porque eles conseguem uma promessa de emenda, o governo cede de um lado e o Flávio Dino veta do outro. Alguém acreditar no governo do PT tem que ser muito, digamos, muito imberbe ainda, né? Deixa eu incluir a Ana aqui na conversa. O Piotr e o Augusto trouxeram esse panorama histórico, Ana, e o Augusto bem lembrou que lá em 78, 79, na discussão da anistia, não tinha o Supremo na equação, mas olha só, queria só trazer o que disse o ministro Gilmar Mendes. A gente pensou algumas frases, mas tem uma outra que ele disse sobre a anistia ontem num evento em São Paulo, aspas, estou convicto de que a anistia é ilegítima e inconstitucional, porque de fato se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave a uma cláusula pétrea no texto constitucional, fecho aspas, para Gilmar Mendes. Ou seja, já disse que ele vai ser, né, se depender dele, vai ser um empecilho passar a anistia. Mas é o que vocês estavam falando, não tem, com uma bancada muito pequena, muito fraca, que não tem entrada nas redes sociais, com a opinião pública, nas pesquisas, ou seja, é um governo eleito em 2022 sem o povo nas ruas. Olha, mais um 7 de setembro aí completamente vazio. Ou seja, esse governo não demonstra a força do povo em números, inclusive atuais. Então, eles precisam, seja no Congresso, esses números, ou nas ruas, ou nas redes sociais, ou nas pesquisas. Então, eles precisam exatamente fazer isso que vocês estavam falando, empurrar, né, jogar o jogo para o Supremo Tribunal Federal. E aí, as perseguições, mais uma vez, como o secretário de Estado Marco Rubio disse, né, uma corte que
onde nós temos testemunhado uma corte conduzida por juízes ativistas, e aí ele fala especialmente um em particular, e esse um em particular vai começar. Daqui para frente, eu acho que todo dia vai ser nosso exercício diário falar. Moraes manda a PGR opinar sobre a atuação de Tarcísio por anistia. Moraes manda a PGR parará. Todo dia vai ser isso. Moraes, papapá. Eles não têm a opinião pública ao lado deles. Eles não têm números. E aí, Paula, fica muito difícil eles continuarem emplacando todas essas narrativas de golpe, mesmo com a imprensa estatizada toda do lado deles. Nós sabemos muito bem hoje que o que comanda, o que alimenta as engrenagens das notícias hoje são as redes sociais. Então, por mais que a imprensa estatizada continue repetindo todas as bobagens que esses ministros falam, não adianta, o povo hoje sabe da verdade. Mais uma vez, é por isso que o projeto número 1, para mim, eu acho que o projeto número 1 daqui para frente, principalmente entrando em 2016, vai ser calar as redes sociais. Vejam a maluquice, né? Um juiz, qualquer juiz, por definição, não pode se meter em política. Sim. Tá? Se eles quiserem, todo juiz ou promotor, esse pessoal aí do aparelho judicial, para ser candidato, eles têm que sair, deixar o cargo. Aí eles são candidatos. Essa declaração, ou essa ideia de segurar os movimentos, de impedir a movimentação de um governador eleito pelo povo, é um gesto político. Então eles estão fazendo política e querem impedir que haja politicamente um homem eleito pela ampla vontade aí dos paulistas. Sim. Foi eleito. Ele está agindo em nome do povo de São Paulo também. É ele o governador. E se será candidato ou não é outro problema. Ele é o governador e faz o que quer. Ele é de outro poder do executivo. De novo. É o governo e a aliança, o consórcio, governo e STF, tentando suprir aí a fraqueza, tentando compensar a fraqueza do governo no Congresso, que é onde isso se decide, com medidas arbitrárias. Eles pensam o quê? Não vai acabar nunca esse julgamento aí que eles já fizeram pelo avesso? Não vão interferir, não. E se interferirem, serão atropelados pela vontade do povo. Ô Silvio, só uma questão. Paula, diga, Ana. Rapidinho, só para pegar exatamente esse gancho aí do Augusto. Para quem joga xadrez, você tem sempre que estar alguns movimentos à frente. O esporte também é assim. Às vezes você estuda ali as estatísticas e você tem que fingir que está dando alguma coisa para o adversário, porque você quer outra coisa que é mais eficiente. E aí a pergunta que eu deixo para todos nós, principalmente para os nossos representantes no Congresso, é: qual é o plano? Porque já, da mesma maneira que nós sabíamos qual seria o desfecho do julgamento, com muitas aspas, do presidente Bolsonaro e desse núcleo, nós já sabemos também se a anistia passar nas casas, se o Congresso de fato respeitar a vontade popular e passar, e o Supremo colocar a mão ali política e falar isso aqui é inconstitucional, não vale nada e acabou. Qual é o plano do Congresso diante disso? Porque isso vai acontecer.